Olá, amores, sejam muito bem-vindos ao canal da Andara Shekinah. Hoje eu vou fazer como vídeo extra uma leitura intuitiva. Ontem, vocês devem ter percebido, não teve vídeo extra, porque o nosso combinado com os vídeos extras é assim, né? O dia que deu, eu faço. O dia que não deu, eu não faço, tá? E o último vídeo extra que eu pus no canal foi um jogo dos montinhos, então o vídeo extra de hoje é uma leitura intuitiva. A leitura intuitiva é muito importante para mim porque ela representa o meu trabalho particular, ela representa com fidelidade a forma como eu faço as minhas consultas, os meus atendimentos particulares. Apenas numa amostra enxuta, numa amostra menor, né? No atendimento particular eu uso 14 cartas de baralho cigano, aqui eu uso só 7. No atendimento particular eu uso 7 cartas de aconselhamento no final, aqui eu uso apenas 3, para não ficar também gigantesco esse trabalho, mas é uma amostra grátis, bastante boa, bastante fidedigna do trabalho que eu faço diariamente. A diferença é que fazer esse tipo de leitura intuitivamente é um pouco mais difícil, porque quando eu vou usar este layout, este método, digamos assim, nos atendimentos particulares, alguém já me contou uma história, né? O consulente já me procurou e já falou, já me explicou o que está acontecendo e por que essa pessoa deseja uma consulta. Então eu já conheço uma história. Quando eu começo a colocar as cartas na mesa, eu já vou sabendo sobre o que elas estão falando. Numa leitura intuitiva, eu ainda não sei a história que eu vou contar, é um pouco mais difícil, mas nem por isso é menos prazeroso para mim, adoro fazer isso e eu tenho certeza que são leituras em que muitas pessoas podem se reconhecer, que isso pode ajudar, né? Pode ser tão ou talvez mais útil até do que o próprio jogo dos montinhos. E é claro, se você quiser uma leitura nesse estilo, já sabendo que a leitura particular é um pouco maior. Se você quiser uma leitura nesse estilo para a sua situação, basta você chamar no WhatsApp que você encontra aqui na descrição do vídeo. Ou mesmo se você se reconhecer aqui nessa história, mas quiser aprofundar, quiser me contar mais detalhes, quiser que a espiritualidade te aconselhe sobre alguns aspectos particulares, mesma coisa, é só chamar no WhatsApp que você encontra aqui na descrição do vídeo, tá? Como eu não tô trabalhando a pleno vapor, porque eu ando num período mais delicado da minha saúde, consequentemente com as reservas de energia em baixa, né? Então eu tô atendendo menos, eu tô marcando menos consultas diárias do que eu costumo, então a agenda tá? Quem quiser consulta tem que ter paciência de esperar. Eu tenho mais, sei lá, entre 3 e 5 vagas, acredito eu, pro mês de maio. Depois já vou começar a agendar para junho, tá? O negócio tá apertado lá, então se você quiser consulta, corre, tá? Porque tá feia a coisa. Bom, pra mim tá bonita, né? Quanto mais a agenda tá cheia, melhor pra mim. Deixa eu ver, tinha mais alguma coisa que eu queria dizer pra vocês. Ah, tá. Eu queria dizer o seguinte. Eu tinha falei com vocês ontem mesmo, falei com vocês que tinha uma enquete aqui no canal, né? Porque o tema sugerido pelo Rogério, se não me engano, eu não sei se eu falei o nome dele certo. Enfim, o tema que eu fiz aqui, vale a pena insistir nesse relacionamento, eu estava apresentando o meu trabalho e eu achei que então o segundo montinho fugiu do controle. Então eu já tinha falado para vocês, né, que eu tinha deixado uma enquete aqui na comunidade perguntando a vocês se vocês queriam ver esse tema novamente. Vale a pena insistir nesse relacionamento feito da forma tradicional, com 3 montinhos de baralho cigano,
Até o momento eu tive Caramba, acabei fechando aqui sem querer. Até o momento eu tive 714 votos. Peraí que eu tô voltando lá para dar as informações certinhas para vocês. Eu esbarrei sem querer na câmera aqui e saí na câmera não, na tela do celular e saí de lá. Eu tive 714 votos e desses 714 votos, 92% dos votos foram sim. Ou seja, eu quero que você repita este tema do modo tradicional com baralho cigano. Então, eu já estou agora encerrando a enquete, ou seja, tirando a enquete do ar, e o nosso próximo tema será este com baralho cigano. O próximo vídeo extra que eu fizer será um jogo dos montinhos com este tema. Vale a pena insistir nesse relacionamento usando aí baralho cigano com 3 montinhos. Tá bem? E você encontra aqui na descrição do vídeo também, a primeira coisa na descrição do vídeo, o vídeo de bastidores, tá? Porque toda vez que eu já trago as cartas prontas, que eu não vou embaralhar, cortar e tirar as cartas na frente da câmera, eu faço um vídeo de bastidores para que vocês possam ver, quem desejar, né? Isso é simplesmente para manter o meu ego calminho e satisfeito. Se alguém desejar conferir se as cartas que estão aqui realmente são as cartas que saíram, é só clicar nesse link que você encontra aí, primeiro item na descrição do vídeo, que você vai ver lá que as cartas que estão aí são realmente as cartas que saíram, tá? Então vamos lá. Vamos ver qual é a história que eu tenho para contar aqui hoje. Nós começamos com 2 cartas do tarô de Osho para ver as energias, ponto forte e ponto fraco nas energias desta situação. Isso é exatamente igual ao que eu faço lá na consulta particular, tá? Então nós vamos ver primeiro qual é a energia que representa o ponto forte desta história que nós vamos contar aqui hoje. A energia da política. Não se prenda à palavra, tá? Essa carta pode falar de uma infinidade de coisas e não nos esqueçamos de que ela saiu aqui como ponto positivo, como ponto forte. Vamos ver qual seria então o ponto fraco. O ponto fraco está representado pela energia da maturidade. Então, até aqui, ao que tudo indica, muito provavelmente nós podemos estar lidando aqui com uma situação onde o ponto fraco é a maturidade, né? As pessoas envolvidas não são lá muito maduras, porém, o ponto forte, o lado positivo da coisa, é que embora essas pessoas envolvidas pareçam não ser lá muito maduras, não estarem lidando de uma forma muito madura com a situação, porém, o ponto positivo é que elas estão sendo diplomáticas, elas estão sendo educadas, elas não estão fazendo barraco em torno da situação, das discordâncias, tá? Que possam haver aqui. A princípio, parece que é isso que as energias estão me mostrando. A história vai se desenhando, né? Com mais detalhes à medida que eu vou abrindo as outras cartas. A próxima carta agora é uma carta do oráculo terapêutico dos acordos espirituais. Eu também normalmente tiro uma nos atendimentos particulares e em alguns casos específicos, por alguma razão, às vezes saem 2 e eu aceito 2, ou às vezes eu sinto necessidade de tirar mais uma e tiro, mas normalmente é uma carta só também lá nos atendimentos particulares. Vamos ver qual é a mensagem aqui. É hora de mudar os pensamentos. Hábitos aprendidos e repetidos mecanicamente não cabem mais neste momento. Pois é. A história vai se desenhando aqui mais uma vez, né? Me parece aqui, então, pela mensagem
pela mensagem do oráculo terapêutico dos acordos espirituais, a imaturidade aqui é uma rigidez, é uma pessoa, ou ambas, né? Pode ser uma pessoa só, pode ser mais de uma, enfim, depende do número de pessoas envolvidas na situação, pode ser apenas um dos lados da questão ou outro, mas o fato é que parece que alguém aqui está muito resistente a sair da sua zona de conforto, está resistente a evoluir, está resistente a rever os seus conceitos, né? A rever os seus hábitos. Há coisas aqui que não cabem mais, né? Há aqui hábitos, conceitos, ideias, sistemas que não cabem mais, que não servem mais para o momento desta situação, mas há pessoas que estão aqui apegadas à zona de conforto e resistentes à mudança. Vamos continuar a nossa história. Depois eu tiro, isso também é exatamente assim, lá nos atendimentos particulares, eu tiro um arcano maior do tarô das fadas, para ver qual é o arcano maior que rege esta situação, tá? Esta situação é regida pelo arcano maior, a lua. De acordo com o tarô das fadas, a lua fala de epifanias intuitivas poderosas, fala de soltar, de deixar ir a preocupação e o medo, e fala de entender a verdade de uma situação. Absolutamente coerente, né? Então, vamos ver depois o que as cartas ciganas me mostram, mas até aqui me parece realmente que talvez haja aqui uma situação onde uma pessoa ou um grupo de pessoas está resistente à mudança, quer que as coisas continuem como sempre foram, né? Imaturidade, essa resistência a evoluir, né? A mudar de opinião, a inovar as coisas, mas há outra pessoa ou outro grupo de pessoas que teve uma incrível expansão de consciência, que está vendo as coisas de uma forma muito mais ampla, que está enxergando muito mais longe, que está com a intuição poderosa e aguçada, que sabe que o certo é fazer as tais mudanças, é sair da zona de conforto, e tá tendo aqui um impasse entre duas pessoas ou dois grupos de pessoas, tá? Embora a situação, graças a Deus, isso já é ponto para evolução das pessoas, dos teimosos aí que querem ficar na zona de conforto, apesar do desacordo, não tem havido baixaria, barraco, não tem havido briga, tem havido debates, né? Onde cada lado apresenta o seu ponto de vista de uma forma polida, de uma forma educada, de uma forma diplomática. Que bom, né? Vamos ver agora o que o baralho cigano tem para mostrar para nós aqui. Saíram aqui a criança, essa é uma das cartas da criança do meu tarô cigano Luna Rosa. Esta carta fala especificamente de confiança, de segurança, de estar tudo bem, de saber onde está pisando, tá? Depois nós temos aqui a carta da carta, ou a carta da mensagem, a carta da foice, a carta da cobra. Esta é uma das 3 cartas de cobra do tarô cigano Luna Rosa, e esta especificamente fala
a princípio, principalmente de atrações eletromagnéticas, tá? De coisas que não se pode evitar ou que é muito difícil de se evitar, enfim. Depois nós temos aqui o jardim. A magia negra, não se assustem, esse é apenas o nome da carta, tá? O significado dela vai depender do contexto geral aqui. E o rato. Bom, o que as cartas ciganas estão me mostrando aqui? Ampliando, né? Me dando mais detalhes sobre a situação que está acontecendo aqui é o seguinte. No passado, seja lá qual for a situação da qual eu estou falando, tá? Então eu vou simplesmente chamar isso de esta situação para facilitar para mim e vou levar em conta nós sabemos que temos aqui duas facções, um lado que pensa de um jeito e um lado que pensa de outro, tá? Não sei o número de pessoas envolvidas nessa situação, nem quantas pessoas estão de um lado e quantas pessoas estão de outro. Então eu simplesmente vou contar a história como se fossem apenas duas pessoas, uma pensa de um jeito e outra pensa de outro, tá? E você vai adaptar aí de acordo com a particularidade da sua situação. Se são mais pessoas, que situação enfim, tá? Então o que eu tô vendo aqui é que no passado, né, essa situação no passado, assim, tava tudo correndo maravilhosamente bem, tudo funcionava muito bem, tava todo mundo se sentindo confortável, seguro, tranquilo, confiante, né? As coisas funcionavam lindamente nessa situação, como foram desde o princípio, como manda o figurino, como foi idealizado desde o início, tava tudo correndo muito bem. Tava tudo certo com essa situação. Só que num belo momento, uma dessas duas pessoas, né? Você já sabe que pode ser mais de uma pessoa representada aqui, adapte a sua situação. Num determinado momento, uma dessas duas pessoas envolvidas nessa situação começou a perceber, começou a ter, sabe o tipo de pessoa que enxerga longe? O tipo de pessoa que a gente fala que é sempre à frente do seu tempo? Que as coisas estão funcionando bonitinho do jeito que estavam, mas a pessoa enxerga longe e já está prevendo que daqui a pouco isso aqui não vai funcionar mais e que mudanças precisam ser feitas e que quem chega primeiro bebe água mais limpa. Sabe essas pessoas que têm uma intuição aguçada? E às vezes ela vem com umas ideias... Como é que a gente... perdi o termo. Tá vindo na minha cabeça precursores. É um termo que serve, mas não é exatamente o que eu queria. Pioneiros. É esse o termo que eu queria. Sabe os pioneiros? Aquelas pessoas que enxergam longe, que elas começam a fazer determinadas mudanças num determinado momento, numa coisa que sempre funcionou daquela forma e as pessoas pensam, pirou, né? Bem louco essa criatura. E aí, à medida que o tempo vai passando, as pessoas vão percebendo que aquilo era simplesmente alguém com uma visão mais ampla, alguém que enxergava mais longe, alguém que já começou muito antes da maioria a fazer o que ia precisar ser feito de qualquer maneira num determinado momento no futuro. Os pioneiros, aqueles que estão à frente do seu tempo, aqueles que enxergam longe. Então, num determinado momento,
uma dessas duas pessoas, ou um desses dois grupos de pessoas, começou a ter esses insights, começou a ter essa visão ampla, enxergar mais longe. Falar, a forma como as coisas funcionam hoje vão mudar, quer as pessoas queiram, quer não, quer as pessoas gostem, quer não. É uma evolução natural, é uma mudança que vai ter que acontecer, que vai acontecer, e nós precisamos já começar a nos preparar para nos adequar a esta situação nova. Por que nós vamos esperar a bomba explodir para depois tomar providência, se a gente já pode ir abrindo caminho e já está preparado para as mudanças quando elas chegarem, né? E é aí que entrou o conflito. Esta pessoa ou este grupo de pessoas que enxerga mais longe já está prevendo os caminhos que esta situação vai tomar. E já está querendo começar a se precaver, a fazer mudanças e adaptações agora. Mas a outra pessoa ou outro grupo de pessoas não consegue enxergar isso. Acha, né? Todo precursor, todo pioneiro, todos, em algum momento, são chamados de loucos, né? Depois é que todo mundo vê que de louco não tinha nada, era sabedoria pura. Mas o fato é que a outra pessoa ou outro grupo de pessoas não tem esse alcance de visão. Então tá olhando para as ideias da outra pessoa ou do outro grupo como assim, pirou, tá viajando na maionese total. Se a gente fizer uma coisa dessa, vai ser suicídio, vai ser o maior tiro no pé da história, tá? Só que não. As pessoas a pessoa ou o grupo de pessoas que está prevendo mudanças está certa. Mas aí está acontecendo aqui um impasse, né? Essas mudanças precisam acontecer, mas as duas pessoas ou os dois grupos de pessoas envolvidos na situação vão ter que chegar num acordo, tá? E detalhe, infelizmente, lamentavelmente, a espiritualidade está enxergando que, embora estas reuniões, esses debates, essas conversas que vocês venham tendo sobre essa situação, sobre as mudanças que vocês, né, que um dos lados da situação acha que precisam ser feitas, muito provavelmente esta pessoa acabará por alguma razão que eu não sei. Se for um grupo de pessoas, talvez porque o outro grupo é a maioria e a maioria sempre acaba vencendo, mas a espiritualidade está mostrando que a tendência de futuro aqui, lamentavelmente, é de que vença o lado que quer ficar preso na zona de conforto e que não consegue enxergar longe. E isso vai sim representar as perdas que este visionário ou que estes visionários estão afirmando que esta situação sofrerá caso eles não saiam na frente, né? Quem sai na frente sempre tem mais chance. Quem larga primeiro tem muito mais chance de vencer. Quem chega primeiro bebe água mais limpa. Mas nessa situação, lamentavelmente, a espiritualidade está vendo que a tendência é os conservadores ou o conservador acabar vencendo este debate e vai dar ruim, né? Pode não ser uma catástrofe, mas vai haver perdas. As perdas que este visionário, que este pioneiro ou que este grupo visionário e pioneiro está afirmando que vão acontecer. Ave Maria, dá uma vontade de abrir a cabeça de gente assim com um machado, não dá não? Ah, meu Deus do céu. Enfim, bom,
como parece que, lamentavelmente, por alguma razão, a tendência é que os conservadores, os presos na zona de conforto, vençam esta disputa, esta contenda, esta discussão, vamos ver quais são os aconselhamentos da espiritualidade aqui para você que está assistindo esse vídeo. E na verdade eu nem sei de que lado dessa história você está, né? Se você está do lado dos pioneiros, ouvir isso vai ser bem triste para você, e aí é bom você prestar atenção nos conselhos. Agora, se você estiver do lado dos conservadores e dos que querem se manter na zona de conforto, olha a informação privilegiada que você está tendo, hein? É burrice não dar ouvidos ao que essa pessoa ou ao que essas pessoas estão dizendo. É burrice. Vai dar em perdas, tá? Vamos ver os conselhos. Você saberá pela manhã. Essa carta diz literalmente: quando você acordar, você terá uma melhor ideia sobre o que fazer. Relaxe até lá. Então, adaptando a mensagem dessa carta a essa situação, o conselho aqui é assim, vamos dizer, né? Como eu acabei de falar, das pessoas que estão assistindo esse vídeo, tanto pode haver aqui pessoas que fazem parte do grupo dos conservadores, né? Dos que estão aferrados à zona de conforto, quanto pode ter aqui assistindo esse vídeo pessoas que fazem parte do grupo dos visionários e dos pioneiros, tá? Então, bom, se você faz parte do grupo dos conservadores e dos apegados à zona de conforto, você já sabe que a tua posição não é a correta, tá? Então, mesmo que você ainda não consiga acompanhar o raciocínio da pessoa ou do grupo de pessoas que está enxergando as coisas de uma forma diferente, reflete com muito cuidado, não bate o martelo ainda, tá? Não coloca o seu voto ainda como contrário a essas mudanças, porque você está aqui tendo informações privilegiadas de que esta não é a posição mais sábia, tá? E mesmo que você não esteja ainda conseguindo compreender a visão e a posição desta pessoa ou deste grupo de pessoas, dos visionários, dos pioneiros, de qualquer maneira, pelo menos se dê um tempo para pensar com mais calma, tá? Converse com esta pessoa, com estas pessoas, peça maiores informações, tente entender melhor, tente absorver melhor a questão que eles estão trazendo, tá? Não evite tomar posições irreversíveis neste momento se você é do grupo dos conservadores. Agora, se você é do grupo dos pioneiros, né? E você talvez você já esteja, inclusive, prevendo o que a espiritualidade mostrou. Minha Nossa Senhora, eu tô vendo no que vai dar isso e não vou conseguir convencer esta pessoa ou estas pessoas. O que eu faço? Eu não posso deixar as coisas continuarem nessa rota de colisão, mas eu não tô conseguindo convencer o outro ou os outros. O que eu faço? Então, o conselho dos unicórnios para você é que cozinhe as coisas em forno brando por enquanto, faça o possível, né? Porque às vezes não é possível, faça o possível para manter a discussão em aberto, sem bater martelo nem para um lado nem para o outro, até que você possa ter tempo para pensar, para pedir ajuda para os seus mentores ou para outras pessoas que possam enxergar as coisas como você e te ajudar a pensar em argumentos melhores para ver se você consegue convencer essas pessoas, tá? Cozinha o impasse em fogo brando aí por enquanto, tá? E reflete, pede ajuda tanto para os
para os do outro lado do véu, quanto para outras pessoas que podem pensar como você, até que você consiga encontrar uma maneira de talvez impedir que o defensor ou os defensores desta rota de colisão vençam, né? E você seja obrigado a seguir com eles, sabendo que vão desabar no precipício. Meu Deus do céu, não é possível tanto que essa carta gosta de sair. O admirador secreto. Bom, é óbvio que aqui nós não estamos falando de uma história de amor, né? Dificilmente, pode até ser, mas eu acho muito difícil que alguém tenha encaixado isso que eu tô falando aqui numa história de amor. Se encaixou, ok, mas eu não posso transmitir o aconselhamento dessa carta como se fosse uma história de amor, porque eu não consegui enxergar uma história de amor nessa situação que eu narrei aqui. Então eu vou ter que adaptar a mensagem da carta. E se você é do grupo dos conservadores, a mensagem dessa carta para você é que é para você ter certeza absoluta que você está errado ou errada. Você acha que está certo ou certa simplesmente porque há coisas que você ainda não conseguiu enxergar, não conseguiu entender. Então seja esperto, seja inteligente e vá conseguir entender, vá conseguir enxergar essas coisas. Porque a sua posição nessa situação está equivocada. Não vai dar o que preste, tá? Se você é do grupo dos pioneiros, pensa com calma aí, porque há alguém que pode te ajudar muito no sentido de conseguir demonstrar a esta pessoa ou a estas pessoas que você está certo. Que há realmente a necessidade dessa mudança de rumo aqui. Tem alguém que pode ajudar muito você a não ser derrotado pelos comodistas, pelos apegados à zona de conforto. Pensa com calma que se você já não teve um insight, se já não veio na sua cabeça a pessoa agora, já sei quem é que pode me ajudar. Pensa com calma, porque tem alguém que pode te ajudar muito, principalmente, às vezes a gente não está apresentando os argumentos da maneira certa. Às vezes o simples reformular dos argumentos consegue fazer com que as pessoas da posição contrária tenham um insight e entendam o que você está tentando passar, tá? Fica ligado, porque tem alguém que pode muito te dar uma ajuda nesse sentido. E nos Romance Angels, essa daqui também adora sair, né? Saiu a carta do retiro, falando que é tempo de se desconectar do mundo. Então, o conselho aqui, tanto para os conservadores quanto para os pioneiros, é que vocês não tenham pressa de tomar uma determinada decisão, não tenham pressa de fechar esse debate, tá? Tomem tempo para pensar, reflitam com calma, todos vocês, porque há uma situação em jogo aqui que aqueles que conseguem, aqueles que têm, os visionários, digamos assim, ficarão extremamente frustrados se eles forem derrotados pelos conservadores, porque mais dia menos dia a coisa vai acontecer exatamente do jeito que eles estão prevendo agora. E aí os conservadores vão, né, bater a mão na cabeça e falar: minha Nossa Senhora, desculpa a vergonha que eu passei, mas aí é tarde demais. Então, se você está no grupo dos conservadores, reflete com mais calma, procura se informar melhor, tá? Não tenha pressa
de bater o martelo e de ficar preso na zona de conforto, porque isso não é o adequado. E se você faz parte do grupo dos pioneiros aí, dos que enxergam longe, procure também, como já foi até falado aqui, faça o que for possível para manter a discussão em aberta e procure ajuda, tá? Para de ficar batendo boca com essas pessoas que não estão conseguindo enxergar o que você está tentando mostrar. Se afasta um pouco disso, porque apesar de tudo estar acontecendo de forma polida e educada, é estressante, né? Porque dá desespero quando você enxerga uma coisa que outras pessoas estão cegas, não conseguem enxergar. Se isola um pouco disso, faz o que for possível para manter a decisão ainda em aberto e vai em busca dessa pessoa ou dessas pessoas que podem ajudar você, que podem trazer dados novos ou simplesmente ajudar você a reformular a forma como você está apresentando seus argumentos para ajudar você a fazer essas outras pessoas, os conservadores, entenderem o que você está enxergando de longe e elas ainda não enxergam. Tá? É isso, minha Nossa Senhora. Cada vez eu fico mais impressionada com as minhas leituras intuitivas, né? Parece que elas não levam para histórias de amor. E eu acho que isso é uma pista muito grande da minha espiritualidade sobre a expansão das minhas capacidades como médium. De qualquer maneira, eu gostei muito de contar essa história. É uma história muito interessante. E eu fico aqui, né, roendo as unhas de curiosidade de saber se você se reconheceu nesta situação, se isso aqui conta a sua história, se te ajudou, enfim, deixa aí para mim nos comentários, tá bom? Sejam muitíssimo abençoados, meu amor e gratidão eternos e infinitos. Namastê! A gente se vê novamente na segunda-feira, se Deus quiser e Ele há de querer. Beijo, um abençoado, maravilhoso, delicioso final de semana para todos vocês. Até segunda.